tarde, meu povo aí de casa. Boa semana pra você. Fica aqui com a gente até as 2 da tarde, porque no Band Mulher de hoje nós vamos falar de postura no trabalho. Você é daqueles que está sempre correndo contra o relógio? Saiba que chegar atrasado pode queimar o filme com a chefia. E a roupa que você escolhe, está adequada? Será para o perfil da sua função? A gente tem dicas de quais peças são coringas. O seu bebê anda dormindo mal e isso está afetando o humor de toda a família? Um especialista em sono vai nos contar, né, por que isso acontece e o que fazer para amenizar a situação. Na primeira temporada do Gaúchos pelo Mundo, o curioso horário de verão de Dublin, na Irlanda. E ainda já começou a campanha do Agasalho 2019. Quer ajudar a aquecer alguém? Então fique com a gente aqui, que o Band Mulher já está no ar e só no começo, viu? E agora, já aproveitando, eu vou ao centro da cidade com o Thiago Zaredini, que vai nos contar o que está acontecendo por lá. Oi, Thiago, boa tarde. Oi, Regina, boa tarde pra ti, muito boa tarde a todos. Eu ouvi aqui, né, hoje a gente vai falar sobre vestimenta, como se portar no trabalho. Pois é, eu já adianto que eu tô aqui no centro, que é aquilo que a gente chama de Brasil com Egito. É uma mistura aqui, eu não tenho como saber se as pessoas estão se vestindo bem, porque aqui tem um pouco de tudo. Tem professor, tem médico, tem cobrador de ônibus, mas o que eu sei, o que todo mundo tem em comum, é talvez o tempo ou a falta dele, né? Porque se a gente olhar, tá sempre todo mundo correndo aqui nesse centro, não consegue nem respirar direito. Agora, Regina, no meio dessa correria eu encontrei a Érica, que, falando em tempo e não se atrasar pro trabalho, tá aqui já desde cedo ralando no hot dog dela. Érica, vou te pedir uma licença, te dar boa tarde e te perguntar, não vou te atrapalhar. Como é que tu funciona? Tu chega aqui que horas e tu te atrasa muito pro trabalho? 9 horas na garagem e às 11 no ponto, não pode atrasar. Porque isso já perde cliente se atrasar. Sim, tem muita gente que vem almoçar, daí sempre passa aqui a maioria das vezes, então tem que ser bem ligeirinho para poder atender todo mundo bem. E agora, Érica, tu não te atrasa sempre, né? Mas acontece de deixar algumas tarefas em casa mesmo para de manhã e aí acabar atrapalhando toda a rotina? Acontece, quase todo dia, ainda mais em casa. Tipo o Tem quê? muita correria, roupa para dobrar, para lavar. Acaba deixando para outro dia, acaba deixando ali no cantinho e assim vai. Como é que tu vem, Érica, pro trabalho? Tu vem de ônibus? De ônibus. Vinho de ônibus. Sai da onde e vai pra onde? Eu venho de Viamão pro centro de Porto Alegre. Também tem o atraso do ônibus de vez em quando, né? Às vezes sim. Muito de carro, de manhã cedo. E aqui agora tu fica até que horas? Agora até às 5. Até que horas? Até às 5 horas. 5 da tarde, aí corre pra casa pra recomeçar, né? Isso aí. Ó, Regina, a gente continua aqui no centro, analisando o visual do pessoal e conversando, né, pra saber como eles se portam no trabalho. É muito importante porque o patrão tá sempre de olho. Daqui a pouco a gente volta. Verdade, valeu, Thiago, é isso mesmo. Bom, e já vamos continuar esse assunto, claro, com a Fernanda Piazza, que é consultora de carreira, está aqui com a gente. Mari Calil também fez uma pesquisa sobre esse negócio de aparência, bem importante. Estamos também com a primeira-dama aqui, a Tainá Vidal, querida, para falar da campanha do agasalho e também do bebê que está chegando e que é assunto aqui da Fátima Novelo também, que vai falar sobre a educação do sono dos bebês e das crianças, né? E você aí de casa, claro que pode participar sempre aqui, né, com a gente, pelo 99224-1220, o fone fica aí na tela, você manda sua pergunta, seu comentário aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? Fernanda Piazza, então, quer dizer, falamos de atraso primeiro, porque ela disse ali, a moça, que é difícil às vezes chegar e tal. Isso faz parte da questão postural aí do empregado? Tem que se preocupar com isso? Sim. Ela, no caso dela, ela não tem ali uma chefia, Sim. né? Ela pode ainda chegar um pouco atrasada, Mas tem depois cliente que compensar. tá esperando, né? Mas quando é dentro de uma empresa, aí a situação fica bem mais rigorosa. E o problema da mulher é que ela acumula muitas funções. Ao invés de delegar algumas coisas e principalmente depois que nasce um bebê, de começar a buscar outras ajudas. Porque você estava falando desse bebê antes dele chegar, que é o Benício, né? Isso, Benício. Nasce agora, já logo. Mas esse atraso deve ser evitado, sim. Até porque quando acontecer realmente uma situação em que for necessário um atraso, a chefia já não vai encarar como mais um de novo. E a gente tem que avisar, pelo menos, que vai atrasar? Como é que funciona isso? É bom, né? Porque pelo menos a equipe sabe que tu vai chegar um pouco mais atrasada. Só que assim, Regina, o ideal é que isso não aconteça.
Porque é o que a gente sabe, é que para a empresa, nós somos várias pessoas, enfim, né? Não interessa muito essa coisa da tua desculpa particular, né? A realidade é essa. Se cada empresa for demasiadamente humana e ficar vendo o caso a caso de cada um vai ter um motivo para chegar atrasado. Um é porque tem que levar o filho na escola, o outro é porque não dormiu bem, a outra é porque ficou até tarde lavando roupa e fazendo coisa e aí dormiu mal. Então, precisa haver uma organização individual de cada um, ver o que é prioridade, reorganizar. Essa organização do tempo e das suas rotinas, ver o que realmente é prioridade, colocar cada coisa no seu lugar e no seu horário, é que vai diminuir. E a ideia é que não aconteçam mais os atrasos, mas que a pessoa possa ter uma qualidade de vida profissional e pessoal. Sem dúvida. Bom, e a gente até já comentou algumas vezes aqui sobre essa questão da roupa, né? Da aparência, enfim, na empresa, não só para quem está procurando emprego, mas no trabalho mesmo, né? Como é que as pessoas devem se vestir, tanto que o Thiago vai ficar observando lá, né, o povo na rua para ver como é que as pessoas se vestem para ir trabalhar. Tem algumas regrinhas que a gente precisa cumprir, né, Fernanda? São regras básicas, mas que no dia a dia, quando a gente acompanha funcionários e diversas empresas, a gente vê o quanto elas não são seguidas, né? Então, Tu acha que homens e mulheres não seguem ou mais as mulheres? É muito mais as mulheres pela infinita possibilidade de looks que a gente tem e eles nem tanto, né? Então vamos direto. O que evitar, por exemplo, no caso das mulheres? Eu sempre falo que existe a moda casual e para tu usar no final de semana e com a família, e a moda executiva, a moda do trabalho mesmo, mais formal. Que essa, tu não vai poder, às vezes tu não vai nem poder usar o que tu realmente gosta, mas o que é preciso para representar aquela função e aquela empresa. Em primeiro lugar, isso, né? Quando a gente adota o sobrenome de uma empresa, a gente tem que representá-lo de acordo. E isso, inclusive, nas redes sociais, né? Inclusive nas redes sociais. Porque aí a pessoa esquece, ela na rede social se larga, daí a empresa vai lá e olha, né? Eu quero aproveitar para falar com a Mari também, que a Mari eu sei que andou pesquisando aí esses dias sobre isso. E Mari, uma das coisas que tu trouxeste pra gente é que a aparência realmente, a primeira impressão é a que fica. É a que fica. A gente vive muito naquela época de, o que importa é o que a gente tem dentro, paz e amor. Mas numa sociedade com regras, sobretudo profissionais e corporativas, a gente não pode negar que ao olhar uma pessoa pela primeira vez, a gente bate uma foto, né? E foi feita uma pesquisa pela revista Newsweek nos Estados Unidos, ouviu 200 profissionais. A gente até tem aí os dados aí na tela, Ouviu 200 profissionais de recursos humanos e eles disseram, assim, na hora de um recrutamento, 55% importa, sim, como tu te apresenta e as tuas ações. 38% no tom de voz, que eu acho também, queria ouvir da Fernanda, se é importante daqui a pouco, quando a gente sei lá... nisso ainda, né? Eu passei por uma experiência esses dias, que eu fui num lugar e a gerente que me recebeu tinha um tom de voz muito difícil de lidar. E as pessoas comentam na volta. Então, eu acho que a gente tem que investir também, sei lá, numa fonoaudióloga, numa maneira de falar. E 7% no que é dito, tu vê. Então, daqui a pouco importa muito mais, né? Num primeiro momento. Da gente, eu acho que importa. Né? Num primeiro momento de como tu tá vestido do que tu fala ou pensa. Exatamente. No primeiro momento, né? No primeiro momento, exatamente. Agora, Fê, daí tem essa questão aí, assim, o que a gente falou, né, das regrinhas, assim, o que a gente não deve ultrapassar o limite. Por exemplo, a mulher, né? Até porque a minha roupa também diz exatamente a pessoa que eu sou e a minha personalidade. Mas isso são coisas que a gente deve separar. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter isso em mente. Existe a Fê em casa, com os filhos e final de semana, que não necessariamente eu vou estar postando nas redes sociais para não abalar o profissional, mas o profissional precisa ser encarado como eu vou me vestir adequadamente para aquela função, porque isso que a Mari falou e que as pesquisas estão mostrando é o que tem outras pesquisas que complementam e dizem que nos 2 primeiros minutos o recrutador
ele compra pelo emocional, pela imagem, pelo cheiro e pelo tom de voz. E aí Pelo ele cheiro é ótimo, hein? é o perfume. E aí Ainda bem que meus perfumes são ótimos. Ai, que bom, E eu que querida. vivo agarrada num cachorro idoso, agora faz xixi em mim. Não, mas, Não consegui emprego nunca. mas eu tenho cachorro também, mas não, aí é que tem que cuidar. Mas então, porque aí isso humanamente vão se buscar razões, né, para justificar aquela compra que na verdade foi emocional. Por isso que fica em tão baixo percentual o conteúdo. Claro. Tá, mas eu sei que as pessoas têm dúvidas assim, ó, com relação à roupa mesmo. Tipo, peças que a gente pode ou que a gente não pode, acessórios, a gente já falou aqui uma vez e as pessoas estavam muito em dúvida com isso. Se podiam usar um brinco, por exemplo, maior, se podiam usar um colar como o meu, que é grande, enfim. Então, assim, ó, coisas que não se deve usar. Decotes muito aberto para mulheres, tanto na frente quanto nas costas. Às vezes está fechadinho aqui e as costas inteiras E até porque às vezes abertas. aparece também a alcinha do sutiã, que Fica também não é muito elegante. porque não é um ambiente para ser não é para seduzir ninguém. Não, a ideia não é essa. Então, decotes, saias muito curtas, né? Porque aí senta, vai conversar, tira atenção. E um ambiente onde tem recrutação, por exemplo, num momento de recrutamento ou de uma reunião, aí sim o destaque tem que ser para o conteúdo. Né? Então você tem que estar bem vestida, elegante, para que as pessoas prestem atenção no conteúdo ali naquele momento. E discreta, né, Tainá? Não sei se tu concorda verdade. comigo. Porque tu também deve fazer parte muito disso, né? Ver todo dia e tal. O que te chama a atenção, assim, por exemplo, uma pessoa? Eu penso que a roupa que tu veste vai te passar mensagem do que tu é, né? Da tua personalidade, do meio que tu convive, né? Eu acho que eu concordo exatamente com o que foi dito aqui, que tu tem que pensar muito o ambiente do trabalho, onde tu vai representar hoje em dia com as redes sociais, que a gente sente muita vontade de expor o dia a dia. Então tu tem que cuidar para levar essa imagem do teu profissional até que ponto no pessoal. E como é que tu é uma mulher extremamente elegante, linda, mas... Obrigada. Como é que tu tá te virando agora, nessa fase, Pois né, é. de barriguinha, e aí, quer dizer? Porque Eu daí estou a pessoa... amando. Pois é, mas assim, Tô a pessoa diz assim, grávida. mas, por exemplo, minha roupa não tá servindo, o que eu faço, entendeu? Como é que eu vou me vestir como eu sempre gostei, enfim? Para mim foi totalmente uma descoberta, assim, porque é meu primeiro filho, então tu fica pensando mil coisas, eu vou ter que comprar o guarda-roupa inteiro. Aí tu começa a ver que tem roupas que tu consegue usar, ainda utilizar e que ficam muito bem com a tua barriguinha de grávida. E as roupas também que são voltadas para gravidez também, daí depende de cada perfil, né? Daí eu comecei a descobrir, tem a barriga alta, a barriga baixa, a barriga... Tem um mundo, né? Tem um mundo de Perfil descobertas. de barriga, socorro. Mas eu, particularmente, assim, eu gostei bastante. No início eu engordei bastante, depois eu consegui estabilizar, porque cada corpo reage de uma forma, né? E às vezes tem algumas também que não engordam no início e engordam no final. No final, eu fui ao contrário. Tanto que eu fiquei bem assustada no início. Onde é que vai parar? E depois eu engordei só 8,5 kg. Claro, eu fui numa nutricionista que me ajudou e tudo. E eu acho que tu tem que ter a tua personalidade na gravidez, mas também tu acaba vestindo roupas mais adequadas para o momento de vida que tu tá vivendo. Mais confortáveis também mais pouco. confortáveis. E aí ele tenta adequar com a tua personalidade, assim. Sem dúvida. Tem todos os perfis de mamães, né? Pois é. Eu me Todos os identifiquei perfis. muito com vestido. Ó, isso é legal. Muito com vestido. Isso é legal. Porque isso é uma dica boa, né? É feminino, é confortável. Isso mesmo. Exatamente. né? O vestido que ela tá usando, a gente vê que é bem confortável, confortável. E tem um comprimento, né, Fernanda? Que é Comprimento, elegante. o decote tá fechado. E ajuda no corpo da Por isso que eu vim com uma grávida, né? saia assim midi, ó, Fê, Ai, pra tu não adoro. falar mal de mim. Eu nunca vi, sabe? Todo mundo muito bem confortável. Olha, vamos parar de falar agora, pelo menos agora, tá? Que a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente segue, claro, com muito mais papo aqui. E vamos falar também do sono dos bebês, gente. Se vocês são pai e mãe, meu Deus do céu, só com reza, hein? A gente já volta. Voltamos ao vivo, então, com o Band Mulher e agora o papo é o sono do bebê. Você tem bebê aí em casa ou tá esperando que nem a Tainá, já começa a se preocupar, né, com tudo isso? Pois olha, a gente vai abrir esse papo aqui vendo um vídeo, né, com um casal que tá vivendo este problema aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo Amém. Meu anjinho, meu amiguinho, me leva sempre no bom caminho. Anjinho da guarda, anjinho me guia, toda essa noite, amanhã, todo dia. Que eu durma bem a noite toda e amanhã eu acorde depois do sol, com muita saúde e cheio de energia. Obrigado pelo meu dia. Amém. Boa noite, Anjinho. Boa noite, filho. Dorme bem. Que amor, gente, esse vídeo, coisa querida. E o melhor, né, Tainá, como disse aqui a Fátima, que já vai falar sobre isso, ele já entendeu que era horário de dormir. Né? Uma mensagem. Todo aquele papo ali, olha, tu vai aprendendo orações, viu? Porque a situação não é fácil. Agora, a Fátima, novela educadora integrativa do sono infantil. Isso que a gente viu aí, quer dizer, é uma situação comum, né? Por que as crianças têm, de repente, essa dificuldade, essa coisa de dormir? Ou é a gente que tem dificuldade de entender o horário deles, né? Bom, na verdade, o que acontece? A gente tem uma vida muito corrida, né? E a gente muitas vezes não se prepara para saber como adequar o ambiente favorável para que a criança durma bem. Ambiente é o primeiro ponto. O ambiente é o primeiro ponto. Tanto o ambiente quanto a rotina. Muitas vezes a gente não quer abrir mão daquela vida que a gente tinha antes, mas quando chega um bebê, é inevitável que mude tudo, né? Já muda agora, por exemplo, a Tainá disse que neste momento o Benício já se mexe muito. Ela sente muito que à noite ela não consegue dormir. Ela perguntou até pra ti, isso é um indicativo de que de repente ele vai ser mais agitado ou não? À noite. À noite, à noite, vamos deixar claro, à noite. Vamos falar da noite, mas o dia está totalmente interligado com a noite, né? Não existem estudos científicos que comprovem que se é um bebê que se agita muito na barriga da mãe durante a noite, é um bebê que não vai dormir bem, né? Existem estudos que mostram que sim, que pode ter influência, por isso que é importante, desde a gestação, a mãe também já ter bons hábitos de sono e fazer uma higiene do sono para dormir bem também, para influenciar futuramente Quer dizer, no sono do muitos bebê. dos hábitos, então, dos pais, né, que passam hoje em dia, é o que vai influenciar também nessa rotina do bebê. Sim, quando uma criança ela está saudável, eu digo para ti que a maioria das crianças o problema é comportamental. Então, para mudar o comportamento de uma criança, a gente precisa mudar o nosso antes. E a gente não tem que obrigar uma criança a dormir. A gente só tem que criar condições favoráveis para que ela adormeça bem. E a história assim, pois é, mas aí é dor de barriga. Ou é não sei o quê, quer dizer, a gente fica chutando várias coisas, né, que são os motivos, e na verdade pode ser a rotina mesmo, pode ser o ambiente. Como eu disse, a noite está totalmente interligada com o dia. Então, uma criança que não tem uma rotina adequada de acordo com a idade dela, provavelmente vai ser uma criança que vai ter algum problema de sono Vamos durante a lembrar o noite. que seria essa rotina não adequada. Por exemplo, cochilinhos pode, mas o que a gente tem que evitar? Pode e deve. A gente tem algumas crenças de que quanto mais a criança dormir durante o dia, mais difícil vai ser para fazer ela dormir de noite, maiores vão ser os despertares. E é totalmente ao contrário. Porque o que acontece? Uma criança que ela não consegue relaxar e descansar durante o dia, o corpo começa a entender que precisa liberar o cortisol, que é o hormônio que nos deixa em estado de alerta. Só que quando o corpo da criança demonstra sinais de que está com sono e os pais têm dificuldade para interpretar esse momento e querem postergar o momento de dormir, o corpo começa a liberar cada vez mais cortisol. E aí é onde começa a fazer o efeito vulcânico, que é conhecido, né? É onde a gente perde a janela de sono do bebê. E como lidar com o choro, né? Porque tem essa coisa do choro que o bebê realmente, se ele começa a ficar manhoso, ele tá com sono, mas não quer dormir. Enfim, como lidar? Porque daí tem aquela história de dizer assim, não, tem que deixar ele no berço.
Mas quem é que aguenta, né, gente, uma criança chorando? Eu me desesperaria. Não, para ensinar uma criança a dormir, a gente não precisa deixar ela chorando, muito pelo contrário. O choro é uma forma de comunicação que deve ser interpretada, deve ser entendida para conseguir compreender o que o bebê está querendo expressar naquele momento. Então, como que a gente pode evitar o choro? Muitas vezes, a falta de rotina é o motivo de choro do bebê, porque a gente seguia através de um relógio para saber as atividades que a gente tem durante o dia. E um bebê, ele seguia através das nossas atitudes. Então, quando a gente tem uma regularidade das nossas atividades, automaticamente o bebê já sabe o que vai acontecer, que é o que aconteceu ali no vídeo, né? É um ritual que é feito todos os dias da mesma maneira e naquele momento o bebê ele já sabe que vai dormir. E aquela história, vai apagando as luzes, vai fazendo um silencinho na casa, né? Desliga a TV. Essa coisa toda é importante ser feita. A melatonina é um hormônio que ela é produzida no escuro. E quando tem muita claridade, ela inibe a produção dessa melatonina, que é uma das coisas que dificulta a hora do bebê dormir também. Então é bom diminuir o ritmo da casa, né? Bom, a Tainá está aqui, a Tainá Vidal, nossa primeira dama aqui da prefeitura. E na verdade a Tainá está aqui, claro, também para falar do Benício, né? Lógico. Mas a gente, o nosso propósito hoje principal é falar de uma coisa muito importante, que é a campanha do Agasalho 2019 e que está começando mais cedo esse ano. Coisa boa, né, Tainá? Isso. A campanha do Agasalho é um movimento feito pela Prefeitura de Porto Alegre para a sociedade, para a gente poder proteger aquelas pessoas que estão em situações mais vulneráveis, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a roupa, o utensílio de inverno não é uma coisa barata e, infelizmente, nem toda a nossa população tem condições de comprar e se preparar para o frio aqui do sul, que ainda é mais rigoroso, né? Úmido, frio, rigoroso. Então, a gente procurou fazer esse ano um mês antes, para que aconteça 4 meses. E para que as pessoas já estejam preparadas na hora que o frio chegar, né? Isso, para que os parceiros que quiserem se engajar, como as entidades, as instituições, as empresas que nos ajudam na questão da coleta, né? Dos pontos onde a gente pode fazer a entrega das doações. E a gente está até vendo aí, inclusive, o e-mail ali onde as pessoas podem ajudar. Isso pessoas e empresas também, né, Tainá? Pessoas, empresas, entidades, instituições. E uma coisa bem bacana que a gente teve esse ano foi a disponibilização do Barra Shopping, do espaço onde a gente vai fazer a triagem das doações. E mais legal ainda que vai ser toda a triagem feita por pessoas voluntárias. Que aí a gente vai fazer a triagem no sentido o que é para criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Acho que é importante também a gente comunicar à sociedade que todos os registros de entrada das doações e os beneficiários vai estar tudo disponibilizado no site da Prefeitura. As entidades que têm interesse em receberem as doações têm que estar cadastradas pela FASC ou também mandando esse e-mail se inscrevendo nesse e-mail que a Regina citou agora, que está aí. Que a gente daqui a pouco, já está aí de novo na tela. Isso, até para trazer credibilidade para as pessoas que estão doando e as que estão junto no engajamento do movimento. E eu achei interessante uma fala do prefeito, que ele disse isso, assim, que como a prefeitura não pode ajudar todos, todo mundo pode prefeitar um pouquinho, verdade, né? É verdade, que daí ele citou, cuidando da própria rua, separando o lixo em casa, porque infelizmente a prefeitura não consegue dar conta de toda a demanda que a gente precisa para auxiliar a nossa população, né? Então, por que não cada um ajudar do jeito que pode, né? Todo mundo tem condição de ajudar um pouquinho, né? Assim, quanto a gente arrecadou, assim, ano passado, né, em média, e esse ano, assim, a gente tem uma expectativa de arrecadar quantas peças? Esse ano a meta são 270 mil e a gente já, por começar antes, né, do tempo, a gente já saiu na frente com 26 mil em doações, graças aos parceiros Frapore e Estacionamento Índico. E um diferencial da campanha desse ano, como a gente estendeu ela, começou antes e ganhou um mês a mais, foi tentar engajar por mais tempo e não ficar esquecido. Então, o pessoal da Secretaria da Comunicação e do Desenvolvimento Social teve uma autenticidade, que foi uma piscina ilustrativa, que vai ficar na frente, uma piscina de bolinhas, que vai ficar na frente da prefeitura. Então, toda a população vai poder acompanhar a quantidade de doações. E aí a gente estipulou metas. A primeira é desses 25 mil. Aí, toda a meta alcançada tem uma bonificação para a população. Esses 25 mil que foram alcançados, 26 mil, na verdade, com os parceiros Frapore e o Estacionamento Índico, a Coca-Cola, que é outra parceira, vai proporcionar a pintura de um muro de uma escola municipal. E aí vai ter outra meta, que vai estar tudo direitinho exposto no site da prefeitura, que a gente vai proporcionar shows, entre outras atrações, para ir engajando a população e
de elas irem acompanhando, né? Tanto que o tema é Esquenta Porto Alegre, né? E a pessoa então a pessoa entra em contato, por exemplo, pelo e-mail ou pelo telefone. E onde ela leva essa peça, vamos falar novamente. Se ela quiser doar uma, pode doar mais também, né? Isso. O que acontece? O papel da prefeitura é a comunicação, a publicidade e a organização. Então, a gente comunica, que foi para o lançamento, foi agora dia 12, o lançamento oficial vai ser no final do mês, para que as entidades, instituições e empresas que queiram participar, possam participar de duas maneiras. Internamente, com a sua própria estrutura de funcionários, familiares, fazer uma campanha interna e depois fazer a entrega, ou externamente com os pontos de coletas. Aí a Secretaria de Desenvolvimento Social faz essa coleta e leva até a triagem, que a central da triagem vai ser no Barra Shopping, como eu mencionei. Selecionada, ela é entregue item por item, depois de ter sido separadinho direitinho, através das entidades cadastradas na FASC, ou que se inscreveram nesse e-mail que a Regina citou aqui na tela. Agora está o telefone no ar, ó, para você também. Então, toda a população vai poder acompanhar no site da Prefeitura, que também vai ficar disponibilizado aí. E podem acompanhar com a piscina de bolinhas também. Tá bom. Aí vão poder fazer selfies ali nas bolinhas, que vai estar bem colorida. Coisa boa, a gente tem que ajudar, gente, porque o gaúcho é conhecido como povo solidário, né? E sem dúvida nenhuma a gente vai ajudar e vai ajudar muito, vai passar essa meta aí. É importante falar, Regina, que a gente também quer dar um enfoque, que as pessoas doem roupas que tenham possibilidade de serem utilizadas. Sim. Que não doem o lixo, né? Não. Roupas em condições, em condições de uso, que a gente divida, porque não é só a roupa que tu está entregando, é a atenção, o carinho, a solidariedade ao próximo. Obrigada, Tainá, mas fica aqui, que daqui a pouco a gente volta aí. O prazer é meu, obrigada pelo espaço. Imagina, a gente que gosta muito sempre de falar aqui de Campanha do Agasalho. Olha, hoje a gente vai apresentar aqui no Band Mulher o Gaúchos pelo Mundo, que conta aí um pouco da vida de quem não mora no país. Sempre uma história diferente em 1 minuto. Nesse primeiro programa, nós vamos a Dublin, na Irlanda, conhecer o curioso horário de verão. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu sou um gaúcho pelo mundo. Estou aqui na Irlanda há 3 anos. Vim para cá para fazer um intercâmbio por 6 meses e acabei ficando por aqui. Mas eu vou falar agora de horário de verão. Na Irlanda, o horário de verão começou no final de março e vai até o final de outubro. Entre junho e julho, tem vezes que chega a anoitecer entre 11 e 11h15 da noite. E ainda mais, amanhece super cedo. Sabe que horas são? Você não vai adivinhar. São entre 3h30 e 4 da manhã. 4 horas, o céu já tá assim, ó, claro. É isso aí, e esse foi o Gaúchos pelo Mundo, na tela da Band. Até mais. Bom, mas aí fazer uma criança dormir assim vai ser realmente aí pegou pesado, né, Fátima? Não, vou te contar. Quero voltar lá, ao vivo do centro, com o Thiago Zaredini, que estava na observação. Quero ver o que ele já tem para nós. Oi, Thiago. Oi, Regina, já vi um pouco de tudo, né? Gente nem tão bem arrumada, gente muito bem arrumada. É o caso da Ângela Maria. Inverti o nome. Ângela Maria, tu tá muito bem arrumada, me diz. Tu trabalha em que setor? Qual é a tua função? Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho no São Pedro, na área da limpeza. Hoje tu tá trabalhando? Não, felizmente hoje eu estou de folga. Ângela, deixa eu te perguntar, como é que é a sua relação com a roupa, trabalho, usa perfume? Tá bem apresentável? É importante pra ti? É super importante, né? Porque o teu visual conta muito, né? Na hora do currículo, né? Assim, conta muito tu tá bem arrumada, bem vestida. Não importa seja a roupa que tu tiver, mas se tu tiver bem arrumadinha, tu vai chamar a atenção. É isso aí, tem que investir no lookinho. Obrigado, Ângela. Muito obrigada, tá? Valeu, Regina, voltamos contigo. Obrigada, Thiago. E quero deixar bem claro, viu, que para quem pensa que televisão a pessoa só usa a parte de cima, mentira. O Thiago Zaredini tá bem vestido também, tá? Tá com calça. Eu tô aqui, ó, também com saia, tá tudo certo. Ô, Fê Piazza, olha só, a gente tem aqui uma pergunta que eu achei bem procedente do Volney Castilhos, de Caxias do Sul. Ele quer, eu acho que tu fale um pouquinho sobre a gravata, porque diz a questão da gravata e o tipo de roupa. Quer dizer, eu acho que quando usar gravata, a preocupação dos homens é a gravata. Se bota... Eles querem que diga, não precisa, Não precisa, por favor.
A gravata, ela já deixa o traje mais formal, né? Então, se ele trabalha em uma empresa que exige esse traje mais formal, ele vai ter que usar. E aí é muito legal porque é com a gravata que eles conseguem trazer um pouco mais de leveza através da cor, de uma estampa, né? Então, eu acho que é um acessório, acaba sendo o acessório do homem, né? E que realmente tem uma importância muito grande e ele vai ter que lidar com isso. Agora, usar gravata num departamento, numa empresa onde o traje não é formal, aí vai causar uma certa antipatia. Porque ele vai parecer... arrogante. Tá... Nossa, que chique. Porque daqui a pouco é um ambiente onde todos estão ali com uma polo, tão arrumados. E até pegando a fala do que ela falou ali pra ele na rua. Estar bem arrumado não tem a ver com luxo, né? Então as pessoas acham, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa de marca. Não tem nada a ver com isso. Ela estava muito bem arrumada, com um brinquinho bonito, discreto. Então, e a mesma coisa serve para os homens que tem que ter um cuidado especial com o sapato. Com a gravata, então estar bem alinhado, uma camisa bem passada, que não esteja manchada, né? Teve um comentário aqui também que falou sobre o atraso, que disse que até saiu da empresa porque isso irritava ele, e também a questão das pessoas sem noção na hora de vestir uma roupa. Mas enfim, isso aí também é com a gestão. Fátima, vou deixar uma pergunta para ti. Tá, vou pro intervalo deixar uma pergunta para ti. Que diz aqui, a Regina Cavalheiro, de Bozano, no interior do estado. Ela diz, o meu pequeno tem 1 ano e 8 meses, sempre fez o seu horário de dormir e sempre dormiu a noite toda. Nunca precisei ficar acordado. E ativo, e brinca muito e dorme pouco de dia. Quer dizer, vamos voltar a esse assunto aí. Quer dizer, dormir pouco tem a ver, não? Gente, depois do intervalo tem mais Band Mulher. Fica aí que a gente já volta. Olha, a nossa primeira dama aqui tá trocando figurinha direto. Sobre a questão do Benício, gente, que é uma preocupação, né? Que ela já viu ali, que ela vai ter esse negócio do sono. Fê, eu comentei que essa pessoa era uma mulher, inclusive, que disse isso, que ela saiu da empresa, que as pessoas não tinham noção da questão da roupa, eram atrasadas e tal. Mas ela disse o seguinte, as chefias sempre comentavam do tipo de roupa, mas nunca tomavam uma atitude. Quer dizer, como é que a chefia tem que agir num caso desse? Ela tem que chamar o funcionário? Tem que falar da questão da postura dele? Às vezes, a chefia acaba deixando isso, porque algumas pessoas ainda acham isso como algo fútil, que não é isso que interessa, que o importante é o produto, é a marca da empresa. E eu estava conversando com a Mari agora aqui no intervalo. Existem dados que mostram empresas que melhoraram muito os seus resultados e a imagem dela diante dos clientes e até dos funcionários quando ela adequou o vestimento daqueles que as representavam, principalmente quem está à frente dessa empresa, né? Então, isso é importante que a liderança esteja atenta e aprimore isso na sua equipe. E algo que apareceu muito em várias pesquisas que eu vi é o olhar nos olhos. Ao conversar com o cliente, estar numa reunião, a pessoa, tu fazer esse contato visual, que às vezes as pessoas têm um pouco de medo, olham para baixo, mas timidez também, timidez, isso cria uma empatia com o teu interlocutor. Que é a linguagem corporal, que entra no tom de voz, no olhar, no gestual, na fala, porque diminui até conseguir excluir as gírias. Então é tudo isso, é uma imagem. Tem a ver, Fátima, eu te fiz aquela pergunta ali e ainda surgiu mais uma aqui que tem a ver com a questão do horário, que diz, eu tenho um filho, mas ele não consegue dormir à noite. O que eu faço? Me chamo Fernanda. Bom, ela não comentou que idade tem o bebê e nem qual é a situação em si, né? Então, respondendo as duas perguntas. A primeira questão, a gente tem que olhar que é um bebezinho de 1 ano e 8 meses e depende o que é o dormir pouco para essa mãe. Como que a gente sabe se um bebê está tendo um sono restaurador e está dormindo o que ele precisa? Através do comportamento que está tendo durante o dia. Tem aquela criança que é mais calma, tem aquela que é mais agitada, né? Como que a gente sabe, então, que não está dormindo bem? Se é quando passa aquela agitação, que nenhuma brincadeira mais serve, nada do que a mãe faz agrada, tá, né?
né? Fica resmungando um pouquinho mais, chora por qualquer coisinha. Aí sim, aí é um sinal de que a criança precisaria dormir mais. Mas uma criança dessa idade é mais ou menos em torno de 1 hora, 2 horas por dia, E de já é dia suficiente. pode ter vários soninhos, mas não um sono longo. Não, nessa idade é recomendado uma sonequinha só. Algumas crianças fazem 2, mas a maioria já faz uma só. De quanto tempo? De torno de 1 a 2 horas. Ah, não, mas até bastante tempo, então. Sim. Quer dizer, ela pode... Isso não vai interferir no sono da noite. muito pelo Essa mãe contrário. que tá dizendo que ele não dorme, porque tem crianças que têm dificuldade mesmo. Um chazinho de camomila ajuda, não? Ajuda, mas quando... Ajuda, mas não faz a criança dormir. Ajuda, mas não vai resolver, né? Que nem a questão da reza. É verdade, né? só com Essa reza. família incluiu a oração no ritual, o que é muito importante também. Sabe que eu acho que perigo mantra dá certo também, a Mari. Eu sei que é muito a favor de mantra, Aromaterapia, né? no Tem aquela coisa, quarto, sim. né? Mas, gente, quero agradecer demais, tá? A presença de todos. A Tainá nem se fala. Quero pedir a você aí de casa que entre no site da Prefeitura e ajude na campanha do Agasalho 2019. Nós todos aqui, com certeza, vamos fazer isso. Obrigada pela tua presença. Sorte aí com o Benício. Obrigada, Queremos foi um conhecê-lo prazer. depois. Obrigada, gurias. Tá bom? Gente, tô indo, tá? Ih, agora me atrapalhei toda aqui, ó. Tô indo. Tô indo embora, tá bom? Ó, beijo, até amanhã. Tem mais Band Mulher. Tchau, tchau.